Bom, já está gravando, né? Então, hoje nós vamos ter o seminário do professor Fabiano Manuel Andrade, de D. Andrade, que é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Fabiano teve a graduação em Química, não é isso, Fabiano? Isso. Na Federal do Paraná, fez mestrado e doutorado em Física, também pela Federal do Paraná. Teve visitante no London College London, de 2015 a 2016. Hoje ele é professor associado, eu acho que é do departamento de Física e Matemática, é conjunto, né? É Matemática e Estatística. De Ponta Grossa. O professor Fabiano trabalha em Física Quântica, Física da Matéria Condensada, Teoria de Informação Quântica, e vários temas da atualidade envolvendo defeitos topológicos e matéria condensada, óptica quântica também, sistemas relativísticos, efeitos relativísticos de matéria condensada, computação quântica, cadeias de spin. Então, hoje ele vai falar sobre... importante lembrar que o professor Fabiano também é professor bolsista de produtividade do CNPq, né? A gente sabe da dificuldade que hoje está manter a bolsa na situação, né, Fabiano? Então, é realmente uma distinção aí manter o status de bolsista hoje em dia. Então, a alegria hoje de contar com o seminário do professor Fabiano, e eu gostaria de agradecê-lo aí por atender ao nosso convite, Fabiano. Agradecer gentilmente, por ter atendido o nosso convite. Então, a palavra é sua, por favor, e muito obrigado. Boa tarde a todos. Na verdade, eu que agradeço pelo convite, né? Se teve uma única coisa boa que essa pandemia possa ter trazido, foi essa possibilidade, né, de mesmo tão longe, né, a gente poder interagir mais, né, então, poder dar esses seminários, assim, online, né, então eu acho que isso, de um modo meio que torto, né, pela pandemia, mas, de certa forma, aquele negócio, né, se a vida nos dá as limões, vamos fazer uma limonada, né, ou uma caipirinha, se vocês preferirem, né. Mas agradeço, né? Então, hoje eu vou falar sobre grafos e mecânica quântica. Então, o que eu vou fazer aqui é uma abordagem de possíveis utilização de grafos em mecânica quântica. É claro que eu não vou aqui, não é todos os possíveis, né? Mas aqueles em que eu tenho alguma experiência, né? Que eu tenho trabalhado nos últimos anos e tenho começado a trabalhar recentemente. Então, eu vou começar dando uma motivação e falando um pouquinho de grafos, né, e a sua origem e também as suas definição matemática, né. Daí depois eu passo para as aplicações, né, então eu vou falar de grafos quânticos, que é, digamos assim, minha área de especialidade, né. Caminhadas quânticas, transferência de estado quântico, laplaciano, né, como que a gente pode entender um grafo como se fosse um estado quântico, e também estados grafos, que são uma outra forma de você também associar um estado a um grafo. Né? E, enfim, daí eu falo da conclusão. Eu vou falar mais dos 3 primeiros tópicos e vou falar um pouquinho menos dos 2 últimos, né, laplaciano e estados grafos. Então, essa eu vou falar um pouquinho menos. Ok. Bom, atualmente, né, a ciência de redes, né, ela está presente em muitas situações, né, na verdade, é realmente uma das áreas da matemática que tem maior aplicação, tanto é que hoje em dia existe até uma área própria que se chama ciência de redes, né, tem até graduação nessa área, né, e, por exemplo, quando a gente fala em redes, a gente está falando de redes de computadores, redes sociais como Facebook, Twitter, ou mesmo quando você tem proteínas e genes, né, que estão interagindo em algum processo biológico. Então, a cascata de reações químicas, né, as conexões que acontecem entre essas substâncias ou genes, você pode conectar eles como se fosse uma rede, né? E, por exemplo, agora, né, a gente está muito preocupado aí com a transmissão, né, que acontece, né, da Covid,
Então, há algum tempo atrás, vários modelos, né, tentando demonstrar e mostrar como que funciona essa transmissão, né, e falam muito de uma taxa R, né, do R0, que é o valor que indica quantas pessoas cada uma pessoa pode eventualmente contaminar, né, e é um número bem importante. Então, a ciência de redes, ela entra também nesse aspecto para tentar nos dar respostas, né, de como que nós devemos nos portar em relação a uma pandemia, né. E devido a essa aplicabilidade muito larga, né, porque a gente pode explicar isso desde ciências sociais como ciências naturais, né. Então, por exemplo, você pode olhar para um livro e ver qual é o tipo de linguagem utilizada no livro, e você pode fazer uma abordagem de ciências de redes dentro de um livro também. Por exemplo, você pode caracterizar um autor, né, pelo seu estilo de escrita a partir de uma análise da ciência de redes, né. E a gente tem testemunhado uma introdução da ciência de redes cada vez maior dentro da mecânica quântica, né. Então, por exemplo, esse ano teve um artigo muito festejado de brasileiros da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi publicado na Physical Review Letters, e até foi capa, né, da Physical Review Letters, que mostrou uma eventual rede quântica, né, que seria computadores quânticos conectados, né, manipulando informação quântica. Então, é crescente, né, essa interação entre mecânica quântica e redes. E esta área ela é muito rica, porque a gente pode utilizar ela para estudar até mesmo nanodispositivos, né, como cadeias de spins, então spins acoplados, né, por exemplo, uma cadeia de Heisenberg, ou até transferência de energia em sistemas biológicos. Então, como, por exemplo, acontece o processo de fotossíntese, né? Então, a gente consegue modelar essas coisas. E, recentemente, né, Barabasi, que é um dos papas da área, né, um dos criadores da área, né, ele escreveu, né, um artigo dizendo que no momento em que a ciência de redes, né, entra no centro das atenções, então a física, né, deve afirmar seu envolvimento, né, se quiser continuar a estar presente na mesa. Ou seja, os físicos, né, precisam se inteirar dessa teoria e ver quais são as aplicabilidades dela, né, dentro da física, né. Então aqui o objetivo aqui é mostrar um pouquinho dessas aplicações, né, dessa ciência de redes, e especificamente da sua estrutura, que são os grafos, né, em mecânica quântica. Ok, então vamos falar um pouquinho dos grafos em si, né. É interessante os grafos, que poucas teorias a gente consegue buscar onde que está a sua origem. A teoria de grafos é uma que é possível a gente buscar a origem, né. Então, a origem da teoria de grafos, né, ela começou em 1735, quando Euler usou um grafo para solucionar um problema que é um problema clássico, que é dentro da teoria de redes, né, que é as pontes de Königsberg, né. Então, o que acontecia é o seguinte: você tinha uma cidade, né, na cidade de Königsberg, você tinha um rio, e esse rio ele fluía ao redor de uma ilha, né. E daí o que acontece é que existiam então as partes de terra, e essas partes de terra eram conectadas por 7 pontes, né? E daí o problema consistia na seguinte pergunta, né? Se você se eu estou numa parte de terra, eu consigo atravessar essas 7 pontes uma única vez e retornar ao ponto inicial, à parte de terra que eu estava, né? Então essa era uma pergunta que muitos moradores na época se faziam, né? E Euler deu uma resposta, né, para esse problema. Então aqui tem um videozinho, espero que funcione, que mostra mais ou menos como é que é esse mapeamento dos problemas das pontes de Königsberg em um grafo, né? Então aqui ele vai mostrar a cidade, né? Então aqui e agora como que é a configuração, né? Então esse é o Rio Pregal e a ilha, que é a A ali. Então agora a partir das partes de terra, as partes de terra são associadas com os vértices do grafo, né? Já vou dar mais detalhes. E daí vem a pergunta, né? Nesse grafo, se eu sair de uma parte de terra
e tentar caminhar, será que eu consigo voltar para a mesma parte de terra, passando uma única vez por cada ponte? Né? E Euler, fazendo, então, o mapeamento do problema, aqui de novo, né, agora de uma forma esquemática, fazendo o mapeamento desse problema num grafo, será que é possível? Né? Euler deu uma resposta negativa. Não é possível. E isso acontece porque, para que você consiga fazer isso, é necessário que o vértice tenha o número de pontes, né, que conecta dois vértices, ou, nesse caso, o número de arestas que conecta dois vértices, na tradução para a linguagem de grafos, tem que ser par. Porque eu tenho que chegar por uma e sair por outra. Então, como aqui você tem vértices de grau ímpar, isso não acontece. Então, ó, todos os vértices têm grau ímpar. Ó. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 5 e aqui tem 3. Então, nesse caso aqui é impossível. Né? Então, até hoje em dia é chamado grafos que possuem essa propriedade de você conseguir sair de um vértice e voltar para ele mesmo, passando uma única vez pelas arestas, são chamados de grafos eulerianos. Né? Bem, então agora passamos para a introdução formal do que seriam grafos. Né? Então, um grafo, matematicamente, né, é definido como um par consistindo de um conjunto V de vértices, né, que são os pontos, e um conjunto E de arestas, né, e as arestas conectam dois vértices. Okay? A gente vai, nessa apresentação, reservar o número N, ou a letra N para o número de vértices, e a letra M para o número de arestas. Okay? Então, para a gente descrever um grafo não necessariamente precisa ser uma rede. Né? Ele pode ser simplesmente dois conjuntos, né? Pela definição matemática. Mas a gente, muitas vezes, associa até para a gente observar e olhar para o grafo uma rede, né? Mas isso não é necessário. E uma forma de você descrever o grafo e dizer como que os vértices estão conectados um com os outros é dado pela matriz adjacência. Então, a matriz adjacência, como o próprio nome diz, ela diz quais são os vértices adjacentes a outro vértice. Então, se dois vértices aqui, os elementos da matriz, se dois vértices estão conectados, o elemento da matriz é 1. Se eles não estão conectados, é 0. Então, é uma matriz binária, né, onde só tem 1 e 0. E quando você coloca, você tem que rotular os vértices, né, você tem que dizer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, coloca na coluna e na linha. E você monta uma matriz quadrada, onde você verifica quem está ligado a quem. Né? E se está ligado, você coloca 1. Se não estiver ligado, você coloca 0. Outra matriz interessante para descrever grafos é a matriz de incidência. A matriz de incidência, ela surge quando você precisa, além de rotular os vértices, você precisa rotular as arestas. Então, quando você rotula as arestas, você diz o seguinte, você constrói uma matriz que, se um dado vértice, então na linha você coloca, na coluna você coloca o número de vértices e na coluna você coloca o número de arestas. Se um vértice pertencer a uma aresta, você diz ok, você coloca 1. Se não pertencer, você coloca 0. E também é uma matriz binária, só que nesse caso não necessariamente quadrada. A anterior, a matriz de adjacência, é sempre quadrada e simétrica, né? Já a matriz de adjacência, não necessariamente. Essas duas matrizes, a matriz, por exemplo, da adjacência, ela ajuda você a definir como que é a topologia, né? E topologia aqui, nesse caso, está associada a como os vértices estão conectados. Outra definição importante que a gente precisa é a vizinhança. Então, a vizinhança de um vértice é definido como sendo todos aqueles vértices que estão conectados ao vértice que eu estou olhando. Então, por exemplo, se VJ estiver conectado com VI, então eu digo que VJ pertence à minha vizinhança. Às vezes a gente pode querer também excluir algum vértice da vizinhança, né? Então daí a gente usa essa notação aqui que indica assim, ó, pego todos os vértices da vizinhança menos o VK, né? E eu falei para vocês, por exemplo, lá naquele grafo lá associado ao problema de Königsberg, lá, do grau, né? O grau de cada vértice. Então, o grau de cada vértice é definido como sendo o número de arestas conectados a esse vértice. Então, isso pode ser obtido diretamente da matriz de adjacência, onde você só precisa somar ou uma linha ou uma coluna da matriz da adjacência e você obtém
o grau do vértice. E daí você pode construir uma matriz, que é chamada matriz de grau, né, que define para nós o grau de cada vértice. Então, novamente, você tem que fazer uma rotulagem dos vértices, né? E essa rotulagem pode ser diferente, mas você sempre pode fazer uma permutação e reescrever essa matriz essas matrizes em função dessa permutação. E essa matriz de grau, então, é uma matriz diagonal, onde na diagonal dessa matriz você tem o grau de cada vértice. Tá? É interessante que você tem relações entre essas matrizes, né? A primeira delas é a matriz de incidência, né, multiplicado pela matriz incidência transposta, ela é igual à matriz diagonal mais a matriz de adjacência, né? Então, essa é uma primeira propriedade. E a chamada matriz laplaciana, ela é a matriz de grau menos a matriz da adjacência. Ela tem esse nome de matriz laplaciana, ou matriz combinatória laplaciana, porque ela seria o equivalente discreto do laplaciano de um sistema, né? Então, até aqui surge, por exemplo, né, o espectro do laplaciano, né? Então, o espectro do laplaciano, existe a relação entre o espectro do laplaciano e o espectro de operador laplaciano. Então, é como se a gente fizesse uma discretização do nosso laplaciano, tá? E também a gente tem o espectro da própria matriz de adjacência. Buscando um pouquinho as minhas raízes, né, lá da química, o espectro dessas matrizes aqui, por exemplo, elas são utilizadas num modelo em química chamado modelo de Hickel, que é você simplesmente imagina a sua molécula como se fosse arestas e bolinhas, né, que é aquele modelo que a gente em geral faz, né, chamada de estrutura de Kekulé para as moléculas. Você pode imaginar isso como se fosse um grafo. E daí você pode escrever a matriz de adjacência ou a matriz laplaciana desse grafo e calcular os autovalores. E por incrível que pareça, apesar dessa questão, dessa simplicidade, onde eu estou jogando todos os elétrons e estou pensando somente nos núcleos, qualitativamente, o espectro do grafo, ele é muito parecido com o espectro da molécula em si mesmo. Por exemplo, se você fizer isso para o benzeno, a relação é bem interessante e o espectro, qualitativamente, é muito parecido, né? Claro que quantitativamente não. Inclusive, você pode usar a teoria de grupo para facilitar a solução do teu problema, aplicar as simetrias que você tem molecular na tua matriz, e isso ajuda você a obter, por exemplo, as combinações lineares dos orbitais atômicos, né, que nesse caso viriam a partir dos autovetores desta matriz, e você consegue escrever o orbital atômico, o orbital molecular em termos de combinação linear, e a combinação linear correta dos orbitais atômicos. Então, é uma teoria bem interessante e bem bonita. E foi uma das primeiras aplicações em química de grafos, né, lá na década de 30. Então, aqui, agora, para a gente poder visualizar um pouquinho, né, o que é um grafo e como que a gente tem a matriz de adjacência e a matriz laplaciana, aqui eu vou representar alguns grafos, né, e as suas respectivas matrizes. Então, aqui o primeiro grafo à esquerda, então esse grafo com 3 vértices, né, e 2 arestas. Então, a matriz de adjacência, então aqui agora eu rotulei, né, 1, 2, 3, então eu coloco aqui 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, veja aqui, por exemplo, né, o vértice 2, ele está conectado com 3 e com 1. Então, veja que aqui eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Então, significa que eles estão conectados, né? Já o 1, por exemplo, só está conectado com 2. Então, você só tem 1 aqui, ó, certo? Já a matriz laplaciana, eu faço a matriz de grau, né, menos a matriz de adjacência. Então, a matriz de grau desse grafo seria 1, 2, 1, né? O vértice 1 tem grau 1, o vértice 2 tem grau 2 e o vértice 3 tem grau 1. Eu fazendo, então, a matriz de grau menos a matriz de adjacência, eu obtenho a matriz laplaciana. Aqui eu tenho outros 2 exemplos, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse grafo aqui, que é chamado de grafo ciclo com 3 vértices, ou também grafo completo, né? Então, esses grafos têm o que a gente chama de famílias ou tipos de grafos. Esse P3 aqui, por exemplo, é grafo caminho, né, com 3 vértices. Aqui é grafo completo com 3 vértices, e aqui é grafo estrela com 4 vértices, né? Então, ele fala mais ou menos, porque esses tipos de grafos, eles compartilham algumas propriedades, né? Então, aqui a gente tem o do grafo completo. Então, vejam que ela é simplesmente
a matriz toda 1 menos a matriz diagonal aqui, né, que é a matriz de identidade, então todo mundo está ligado a todo mundo. Do ponto de vista de complexidade, esse é o grafo mais complexo, né, no sentido de ele ter mais arestas, então é mais difícil a gente trabalhar com ele. Aqui está a matriz laplaciana, veja que aqui é o 2, 2, 2, que é exatamente o grau de cada um desses vértices aqui. E aqui é do grafo estrela, né? Então, no grafo estrela, a gente tem aqui o 1 ligado, né? O 1 sendo aqui o grafo central e aqui os vértices periféricos, né? Você tem aqui o vértice 1, tem aqui grau 3, né? Veja que ele está ligado com 3 outros vértices. E os outros têm todos grau 1, e aqui, né, a matriz adjacência que diz que o 1 está ligado com todo mundo, mas mais ninguém está ligado a mais ninguém, né? Então você vê que somente aqui essas duas linhas, essa coluna aqui, é que são preenchidas, certo? Então, se você der uma matriz adjacência do grafo, você completamente define o grafo, né? Ok. Então agora a gente passa para falar das aplicações de grafos em mecânica quântica, né? Então, como eu falei para vocês, eu vou falar dessas 3 primeiras dando mais detalhes. Já nas 2 últimas, eu vou apenas fazer um comentário no final, né? Que são 2 outras formas de você representar grafos, mas aí como estados quânticos, né? No primeiro, os grafos são entendidos como os operadores de evolução ou como os sistemas onde uma partícula pode evoluir, uma partícula quântica pode evoluir. E as 2 últimas são minhas mais recentes, minhas de pesquisa, né? Ok, então vamos começar falando de grafos quânticos. A primeira coisa que a gente precisa quando a gente define um grafo quântico é ter, de fato, uma rede, né, uma rede física. Então, para isso, a gente precisa definir uma métrica. Então, eu defino agora uma distância entre cada vértice. Então, agora a minha aresta, eu vou definir uma métrica nessa aresta. Por que isso é importante? Porque eu preciso definir um operador diferencial nesse grafo. E para eu poder definir esse operador diferencial, eu preciso dessa métrica, né? E a gente também introduz um novo tipo de aresta, que é uma aresta que ela é uma aresta semi-infinita, né? Então ela começa em um vértice e vai até um infinito. Esse tipo de aresta é utilizada porque a gente quer estudar, por exemplo, espalhamento nesses grafos. Então eu preciso ter um canal de entrada e um canal de saída, né? Então para isso eu preciso ter essas arestas semi-infinitas. Tendo o grafo métrico, eu então passo para o grafo quântico, né? Então o grafo quântico é um grafo métrico onde a gente define um operador diferencial. Por exemplo, o hamiltoniano. A gente poderia, inclusive, definir, eu nunca estudei isso, mas é possível, eu sei que existe trabalho na literatura, a gente poderia definir também a equação de Dirac, né? Então, a gente aqui define a equação de Schrödinger, através do hamiltoniano, em cada uma das arestas, né? E os vértices, agora, para a gente, eles funcionam como se fossem centros espalhadores. E esses centros espalhadores, eles são traduzidos em termos de condições de contorno, né? Então, aqui se assemelha muito ao problema onde a gente tem, por exemplo, uma partícula em uma dimensão onde ela se choca contra um potencial quadrado, por exemplo, que a gente define coeficientes de reflexão e transmissão, que são obtidos através do casamento da função de onda e da sua primeira derivada, né, no ponto de descontinuidade ou no ponto de modificação do potencial. Então, aqui tem um exemplo de um grafo qualquer, onde a gente, então, agora vai fazer exatamente isso. A gente vai introduzir 2 leads, né, 2 arestas semi-infinitas, para que a gente possa, então, estudar espalhamento. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai jogar um pacote, por exemplo, um pacote de onda aqui entrando por essa aresta, ela vai sofrer um processo de espalhamento aqui dentro do grafo e vai sair por essa aresta aqui, ok? Por essa aresta semi-infinita. Como eu falei, esses vértices aqui, eles entram como se fossem espalhadores. Então, cada vértice aqui vai estar associado a uma condição de contorno, e essas condições de contorno vão gerar para mim coeficientes de reflexão e transmissão, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui esse vértice aqui, que tem grau 5, por exemplo, eu vou ter, quando uma partícula vem por uma aresta, quando ela chega no vértice, ela vai ter 1 coeficiente de reflexão e 4 de transmissão, né? 4 coeficientes de transmissão, para que ela possa continuar seu movimento. É sempre importante entender que essas condições de contorno que a gente aplica aqui são sempre condições de contorno que conservam fluxo, né?
Então, ou seja, o vértice nunca atua como um sumidouro, como alguém pode criar partículas no nosso sistema. Tá? Ok, então, eu estudei esses grafos no meu doutorado, né? E o meu projeto de doutorado acabou gerando, vários anos depois, um artigo de revisão, né? Onde eu mostro como que a gente pode resolver esses grafos através de uma abordagem que é chamada de função de Green. Basicamente, as funções de Green, nesse caso aqui, elas são construídas de uma forma semiclássica. Né? No entanto, para grafos quânticos, essa metodologia ela é totalmente exata, não tem aproximação. Apesar de a gente usar um método semiclássico, ele é exato para grafos quânticos. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é eu jogo uma partícula e me pergunto, a la Feynman, quais são todos os possíveis caminhos dela chegar aqui na saída. Então, o que eu tenho que fazer é somar todos esses possíveis caminhos, que obviamente são infinitos, né? Só que a gente tem uma propriedade importante desses diferentes caminhos, que, como os coeficientes de transmissão, né, sempre tem módulo menor ou igual a 1, cada vez que a partícula vai batendo num vértice, a amplitude ou a probabilidade vai sempre diminuindo. Então, essas séries que aparecem quando a gente faz esse processo de espalhamento para fazer essa soma dos diferentes caminhos, ela é sempre convergente. Então, na verdade, a gente mostra exatamente aqui nesse artigo que elas são sempre convergentes, né? E que elas sempre dão o resultado exato. Então, aqui, ela é resumidamente o seguinte: esse W aqui, ó, é exatamente essas amplitudes que ela vai ganhando, que a partícula ganha, quando ela vai se chocando com os diferentes vértices ao longo do caminho, certo? Eventualmente, você pode ter, inclusive, potenciais nas arestas, né? Mas, que daí são chamados de grafos vestidos. Mas aqui a gente usa mais grafos nus, ou seja, nas arestas não tem potencial, somente nos vértices que você tem uma condição de contorno, tá? Essas condições de contorno, por exemplo, podem estar associadas com... A gente, em livro-texto, a gente vê aquela delta de Dirac, né? Que ela é exatamente o que a gente está pensando aqui. Então, é um ponto, né? Concentrado exatamente em um ponto, né? Um potencial concentrado num ponto. E ela define para nós uma condição de contorno que vai definir para a gente, vai resultar num coeficiente de reflexão e no coeficiente de transmissão. Então, é bem nesse estilo, né? Na verdade, até um grafo pode ser pensado como problemas unidimensionais, só que multiconectados. Quando a gente tem uma delta, a gente tem uma entrada e uma saída. A gente pode generalizar isso para uma entrada e várias saídas, que é exatamente o que eu tenho num grafo, tá? É exatamente nesse sentido que a gente resolve esses problemas. Ok. Apesar dessa metodologia que a gente utilizou e mostramos que as séries eram todas convergentes, para cada grafo você tinha que abordar o grafo de várias formas diferentes, definindo o que a gente chama de família de caminhos, definindo o que a gente chamava de blocos de grafo para resolver, e isso tem a questão de cada um escolhe de uma forma diferente. Cada um pode definir as famílias, os blocos de forma diferente, e o resultado final dava o mesmo. Então, durante o meu pós-doc, eu fui assim desafiado a tentar escrever um programa, né, para obter essas funções de Green para um grafo qualquer, e que, sem ter que ficar buscando classificar famílias ou pegar o grafo e dividir em pedaços. Então, com a matriz de adjacência, como essa matriz de adjacência ela fornece quem está ligado a quem, e quando você chega no processo de espalhamento, a partícula só vai espalhar para um vértice, para uma aresta vizinha, para um vértice que está conectada a esse vértice, que eu estou olhando o espalhamento, então a matriz de adjacência fornece para mim todos esses possíveis caminhos. Então agora a minha matriz que antes, a minha função de Green que antes era uma somatória infinita, passou agora a ser uma somatória finita, onde eu faço uma soma em todos os vértices da minha vizinhança. Então, quando uma partícula chega num vértice e ela vai ser espalhada, eu faço a soma em todos os vértices, em relação a todos os vértices para qual ela pode ser espalhada, né? Então, olho somente para a vizinhança.
né? E daí essas famílias aqui de caminhos, elas também são dadas em termos da matriz de adjacência. Então agora eu consegui mapear todo o meu problema e ele fica dependente exclusivamente da matriz de adjacência. Esses Zs que aparecem aqui é exatamente o termo de propagação da partícula ao longo da aresta, que é a propagação livre. Como eu falei para vocês, eu estou usando aqui grafos que não tem um potencial na aresta. Então é simplesmente uma propagação de uma partícula livre. Tá? Então, com essa construção aqui, o que eu obtenho no final é um é um sistema de equações, tá? E o sistema de equações aqui é igual ao dobro do número de arestas do meu grafo. Então, no caso mais complicado, por exemplo, que é o caso do grafo completo, onde um grafo completo com n vértices, ele vai ter n vezes n menos 1 sobre 2 sobre duas arestas. Né? Então, como eu multiplico por 2, eu vou ter no máximo n vezes n menos 1, certo? Então, na pior situação, eu vou ter uma complexidade da ordem de n quadrado. Né? Então, eu vou ter n quadrado, da ordem de n quadrado, equações para eu resolver. Né? Então, essa situação é a mais complicada. Okay? Então, se eu, por exemplo, tiver um grafo com 20 arestas, eu vou ter 40 equações para resolver, né? Com 40 incógnitas. Mas é algo que a gente consegue resolver, né? Na pior das hipóteses, a gente resolve isso de forma totalmente numérica. Okay? Nos últimos tempos, eu tenho feito muito isso, porque eu tenho partido para grafos maiores e a gente tem conseguido obter alguns resultados utilizando cálculo numérico. Exatamente aqui tem dois trabalhos recentes, né, nesta linha, onde a gente, até uma colaboração interessante, até comentando que o Casana comentou que eu estive aí pela última vez em 2018, foi exatamente nesse encontro que eu conheci o Dionísio Baseia. A gente conversou uns dias lá, depois eu fiz uma visita para ele e acabou gerando dois trabalhos, né? Então, esses dois trabalhos, um foi publicado no passado, na Physical Review A, e outro no começo desse ano. A gente continua colaborando, só que os nossos resultados agora estão mais difíceis de sair, porque a gente está tendo que fazer tudo numérico, né? Mas é interessante, né? Porque graças a um evento que aconteceu aí na Federal do Maranhão, eu comecei a colaborar com o Dionísio. Né? Então, nesses dois trabalhos, no primeiro a gente observou a presença de picos muito finos de transmissão em grafos muito simples, o que chamou a nossa atenção. Né? E no segundo, a gente descreve grafos como se fossem dispositivos, né? Dispositivos quânticos, que, por exemplo, serviriam como filtro para um sinal de entrada e um sinal de saída. Eventualmente, essa é uma das minhas ideias, é codificar, né, sinal num pacote de entrada e para que eu consiga ter uma saída, né? Então, a codificação de sinal, por exemplo, transmissão de informação através de grafos. Então, é mais ou menos nessa ideia aqui, esses dois trabalhos. Na verdade, o primeiro foi mais no sentido de ver esses picos finos de transmissão, e o segundo foi mais no sentido de dispositivos, né? Dispositivos quânticos de filtragem, por exemplo. Então, dando um pouquinho mais de detalhes em relação a esse trabalho, aqui eu mostro como que surge, né? Como que a gente resolve esse problema. Então, aqui eu defino o grafo, então aqui tem uma entrada e uma saída, então esses são os meus canais de espalhamento de entrada e saída. Aqui as respectivas famílias de caminhos, que são as famílias que definem quando a partícula chega num vértice, para que vértice ela deve ir, né? E a partir da matriz de adjacência, que é escrita aqui do lado, a gente obtém essas 6 equações aqui. Então, podem notar, a gente tem 3 arestas e 6 equações, e 6 incógnitas. As incógnitas são os P's, né? E esses Z aqui são as partes de onda plana, né? Que é a propagação direta. Esses T1, T2, R1, R3 são os coeficientes de transmissão, ou as amplitudes de reflexão e transmissão obtidas através das condições de contorno. Nesses problemas aqui, a gente usa uma condição de contorno, que é chamada de condição de contorno de Neumann, né? Neumann-Kirchhoff, que é simplesmente conservação de fluxo. Né? Simplesmente conservação de fluxo. Nesse tipo de condição de contorno, vértices de grau 2, por exemplo, como aqui tem uma entrada e aqui tem uma saída, esses dois vértices, o vértice 1 e o vértice 3, tem grau 3. Já o vértice 2 aqui tem grau 2.
com condição de contorno de Neumann-Kirchhoff, nesse caso, o vértice ele é ideal, ele é transparente. Então, é como se ele não existisse, né? Mas, se você usar outra condição de contorno, ele aparece. Então, aqui a gente, por exemplo, aqui eu mostro, né, o coeficiente de transmissão deste grafo aqui, quando eu jogo um sinal entrando por 1 e saindo por 3. Então, aqui nesse caso, eu só estou representando de 0 até 2π, porque esse coeficiente de transmissão ele é periódico, tá? Isso acontece porque eu estou usando comprimentos de ligações aqui, que eles são o que a gente fala comensuráveis, ou seja, né, existe um número inteiro que multiplicando uma aresta dá o comprimento da outra aresta. Se você utilizar grafos com comprimentos de arestas incomensuráveis, né, você acaba obtendo resultado caótico. Até o grande boom de grafos quânticos surgiu na década de 90, exatamente por ser um sistema com solução analítica e que apresenta caos quântico, né? Então, na década de 90, isso foi apareceram muitos artigos na PRL, né? De um cara chamado Smilansky, que é um dos papas nessa área, né? Que introduziu grafos quânticos como um sistema para estudar caos quântico, né? E o interessante é que tem solução analítica. Então, né, por essa razão aqui, a gente sempre usa comprimentos de... nesse caso aqui, a gente está usando todos os comprimentos iguais a L, né? Então, podia ser... Para os cálculos, a gente usa L igual a 1. E aqui tem o resultado. Então, aqui seria, por exemplo, assim. Eu jogo um pacote de onda quadrado com energias de 0 até 2π, e vejo qual é o resultado. Então, o resultado que eu vejo é esse daqui. Então, a gente nota, por exemplo, né, que o sinal ele é bastante filtrado aqui, ó, nessa região de energia. Então, significa que se eu jogar, por exemplo, partículas com energia nessa região, vocês conseguem ver meu mouse, né? Então, nessa região aqui, e nessa região, a partícula é filtrada, ela não passa. Já se eu der, por exemplo, uma energia 2π, ela passa, né? Simplesmente como se não tivesse potencial. Ok, a gente então começou a estudar esses grafos e fizemos a seguinte pergunta. Bom, grafos de grau, vértices de grau 2, eles são ideais. Então, a transmissão é 1, eles não são interessantes. Então, a gente fez a seguinte pergunta. Será que a gente consegue achar dois grafos que tenham grau 3 e sejam os mais simples possíveis, mas que eventualmente a gente consiga encontrar dois grafos com topologia diferente? Depois que a gente buscou durante algum tempo, esse foi um trabalho de mestrado de um aluno meu, ele achou essas duas estruturas. Então, vocês veem aqui, vocês têm dois grafos com 6 vértices, né? E 8 arestas, e ambos os grafos apresentam esses números, certo? Só que a diferença é que aqui, ó, esses dois vértices são conectados e aqui você tem uma conexão em X. Então, esses dois grafos, eles possuem o mesmo número de arestas, o mesmo número de vértices, os vértices com o mesmo grau, só que topologias diferentes, né? Topologia no sentido de conectividade em teoria de grafos. Então, e a gente falou, ok, será que os coeficientes de transmissão são diferentes? Fomos lá, calculamos o coeficiente de transmissão dessas duas estruturas usando o método da função de Klein e obtivemos esses dois resultados. Então, aqui o Q tem essa transmissão em azul e o X, né, que a gente chamou aqui, tem a transmissão aqui em violeta. Uma coisa bem interessante que a gente nota eles são periódicos e, veja, uma mudança de conectividade aqui ó, fez com que o grafo X tenha essa região de supressão de transmissão. Então, simplesmente essa região que foi suprimida, ó, partículas com energia aqui não passam. Em compensação, no Q, passam. Então, a gente falou assim, ora, será que se a gente combinar esses dois grafos de uma forma adequada, pensar eles como blocos construtores, será que a gente consegue obter algum resultado interessante? Né? Então, a primeira busca era entender dois grafos que tinham estados diferentes, achamos. E daí agora, com base no resultado, a gente falou, opa, será que a gente consegue fazer alguma combinação? Porque seria uma competição, né? Aqui eu teria, ó, um grafo deixaria passar e o outro impediria a passagem. Então, será que se a gente fizer alguma combinação, a gente vai ter algo interessante? A gente esperava algo interessante, mas a gente não esperava algo tão interessante. Então, aqui, ó, quando a gente, por exemplo, fez uma combinação em série desses três grafos, ou uma combinação em série de combinações em paralelo,
Então a gente fez circuitos de grafos, a gente fez diferentes circuitos, né, que estão apresentados aqui nesses gráficos. Só que dois deles chamaram a nossa atenção, que é essa estrutura aqui, essa SXQ, QXQ, e essa outra aqui, que é uma combinação em série de combinações em paralelo, né? Então, desse grafo aqui, ó, aqui está o coeficiente de transmissão, certo? E aqui está o coeficiente de transmissão dessa outra estrutura, dessa última estrutura maior aqui. Claro que ela é muito mais complicada, né? Como você tem uma estrutura bem mais complicada, o coeficiente de transmissão vai ficando cada vez mais complicado de calcular. Ok. E daí a gente olhou aqui, ó, veja, a gente tem aqui a região de supressão, né, mais intensa, só que aqui a gente tem uma região de supressão e aqui a gente tem esses dois picos finos de transmissão. Isso chamou muito a nossa atenção. E aqui aparecem essas mesmas estruturas. Então a gente falou, opa, pera lá, que aqui tem alguma coisa interessante, né? A gente tentou entender como funciona qual é o processo, né? Qual é o mecanismo por detrás desses dois picos aqui, e infelizmente a gente ainda não sabe direito o que está acontecendo. Em grafos, existem 3 tipos de ressonâncias, né? Porque isso aqui são ressonâncias que é no espalhamento. O primeiro é ressonância de forma, que tem a ver com a forma do grafo. A outra tem a ver com as ressonâncias tipo Feshbach, que são ressonâncias estilo ressonâncias de Feshbach, né, que aparecem em muitos corpos, né? Quando você tem um rasgo do coeficiente de... Só que daí um rasgo no coeficiente de transmissão, você tem a transmissão indo para zero, né? Porque você tem a captura da partícula. E ressonâncias topológicas, né? Que foi o assunto de uma PRL de 2003, de um cara chamado Gnutzmann. Foi até engraçado que logo que a gente colocou no archive esse artigo, o Gnutzmann escreveu para mim, perguntando esses dois resultados, e ele disse que ele aposta que esse aqui são ressonâncias do tipo topológico, né? E ele até propôs para a gente, para dar continuidade no estudo e tentar entender se de fato aqui são ressonâncias topológicas ou se eventualmente são algum tipo de ressonância nova, né? Infelizmente, meu aluno de mestrado, né, acabou indo para São Carlos e me deixou na mão, então, no momento, a gente ainda está... e o meu outro aluno de mestrado, que também estava trabalhando com isso, estava trabalhando com outras coisas, então a gente não pôde voltar, mas eu ainda pretendo, né, tentar entender o mecanismo por detrás desses picos finos que a gente ainda não sabe por que eles aparecem, né? Ok. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre caminhadas quânticas, né, que é outra coisa que eu trabalhei durante o meu doutorado. E, bom, começo definindo o que é uma caminhada quântica, né? Então, uma caminhada quântica, né, é uma simulação aleatória, né, de um movimento aleatório em um grafo, né? Então, também às vezes é chamada de caminhada do bêbado, né? Então, uma caminhada quântica, ela representa a versão quântica da caminhada aleatória clássica. Então, aqui o processo é mais ou menos o seguinte: você tem um caminhante, ele joga uma moeda para cima e ele fala o seguinte, ó, se der cara eu vou para a esquerda, se der coroa eu vou para a direita. Então, ele faz esse processo várias vezes, é um processo estocástico. Isso leva à caminhada aleatória, né? Aí eu introduzo ingredientes quânticos, né? E quando eu faço a introdução de ingredientes quânticos, o que acontece é que eu observo que uma caminhada com ingredientes quânticos, ela se propaga muito mais rápida que uma caminhada clássica. Aí surge uma questão interessante, porque muitos algoritmos utilizam caminhadas clássicas para serem implementados em computadores, né? Então, uma vez que uma caminhada quântica representa a generalização quântica de uma caminhada clássica, se você pensar em algoritmos quânticos, será que algoritmos quânticos podem ser utilizados como caminhadas quânticas? E, de fato, o Childs, em 2009, publicou uma Physical Review Letters, onde ele mostra que caminhadas quânticas representam uma primitiva computacional universal. Ou seja, qualquer algoritmo que possa rodar num computador quântico pode rodar pode ser implementado através de uma caminhada quântica. Né? Eu esqueci é o que tu está dizendo aqui nesse último. Ok, então obviamente que isso atraiu muita gente para a área de caminhadas quânticas, né? Existem um monte de trabalhos nessa área. E dentro de caminhadas quânticas existem basicamente 2 tipos.
Uma delas é caminhada quântica com tempo contínuo, e daí, nesse caso, a dinâmica da caminhada é baseada numa Newtoniana, então numa dinâmica Newtoniana, né? E a outra é a caminhada quântica com tempo discreto, onde a cada passo é dado por uma transformação unitária. Então, a cada passo eu tenho uma aplicação de uma transformação unitária, e se eu quero ter vários passos, eu tenho que aplicar várias vezes essa transformação unitária. Então, esse é chamado de caminhada com tempo contínuo e outro com tempo discreto. A com tempo discreto tem duas variantes. Uma é chamada de caminhada quântica com moeda, que é a generalização direta da caminhada clássica com moeda, né, onde você usa a moeda para decidir se você vai para a esquerda ou para a direita. E a caminhada quântica de espalhamento. A caminhada quântica de espalhamento é mais na ideia de você ter um fóton sendo jogado numa mesa, por exemplo, né, numa mesa ótica, e observar o caminho desse fóton, né? Então eu vou discutir as duas últimas, né? E depois eu vou voltar para a caminhada quântica com tempo contínuo, quando eu falar em transferência de estado. Ok, então alguns podem estar me perguntando, mas você vai falar em aplicação de grafos, cadê o grafo? Então aqui aparece o grafo. Então a gente associa as possíveis posições onde uma partícula quântica pode estar com os vértices de um grafo. E em cada vértice a gente define um estado quântico. Então, o espaço de Hilbert agora, do meu caminhante, são os qubits associados a cada uma das posições nessa rede. Ok? E daí o que acontece agora é que a gente vai falar aqui da caminhada numa linha, né? Então seria o que a gente chama de um grafo caminho com N vértices. Então, nesse caso, a gente só está preocupada com o caminhante se deslocando para os vértices adjacentes a um vértice onde ele inicia. Para que a gente consiga introduzir o processo estocástico na caminhada quântica, é necessário que a gente introduza um outro espaço, que é o espaço chamado espaço de moeda ou espaço de quiralidade. Nesse espaço de moeda ou espaço de quiralidade, é ele que vai dar para a partícula a intenção de que direção ela deve ir, ok? Assim como a moeda, no caso clássico, fornece. É bem essa relação que existe. Então, o espaço de Hilbert total agora para essa partícula caminhar é composta do espaço de posições e o espaço de moeda. Então, assim, o estado dela é dado por uma posição e um estado de moeda. A posição é um número inteiro e o estado de moeda é mais ou menos. Se o estado de posição dela, se o estado de moeda dela é mais, significa que ela tem tendência a ir para a direita. Se o estado de posição é menos, ela tem uma tendência de ir para a esquerda. A gente pode generalizar essa caminhada para qualquer grafo? Sim, é possível, né? Mas aqui a gente vai falar só da caminhada, e é interessante que, apesar da simplicidade, ela já tem um monte de características interessantes para a gente estudar no caso unidimensional. Ok, então como é que é dada essa dinâmica, né? Como que acontece a dinâmica de uma caminhada clássica? Então a dinâmica acontece da seguinte forma. Eu defino um estado inicial, e daí, o próximo passo é fazer a aplicação do operador moeda. Esse operador de moeda é o equivalente ao lançar a moeda para cima na caminhada clássica. Então, nesse caso, eu tenho uma operação unitária que realiza uma rotação no espaço de moeda. Aqui eu posso pensar, por exemplo, como se fosse a moeda, o spin. Então, o spin pode ser mais ou menos, e daí a rotação poderia ser, por exemplo, no processo de RMN, onde a gente joga um pulso, né, e rotaciona o spin do elétron. Então, é mais ou menos nesse sentido que esse operador atua. E após fazer essa aplicação dessa rotação, a gente faz o deslocamento condicional. Esse deslocamento condicional, ele depende em qual estado de moeda a partícula está. Então, veja, se a partícula estiver no estado de moeda menos, quando eu aplicar esse operador condicional, ele desloca a partícula do estado J para o estado J-1. E se a partícula estiver com o estado de moeda mais e no estado J, na posição J, ele desloca para a posição J+1 e permanece no estado mais. Então, uma evolução de N passos é dada pela composição desses dois processos de forma adequada, né? E se eu dou N passos, eu aplico esse operador N vezes. Então, o operador de evolução temporal aqui, né, discreto nesse caso, né, porque se eu quero dar N passos, eu tenho que aplicar esse operador N vezes,
ele é composto desta forma, onde esse operador de moeda atua somente no espaço de Hilbert associado à moeda, e esse aqui é a identidade no espaço de posição, né? E o operador condicional, que faz o deslocamento condicional ao estado de moeda. Ok. Uma das moedas mais utilizadas é a chamada moeda Hadamard, né? Essa moeda Hadamard ela é interessante porque ela é equivalente ao lançamento de uma moeda na caminhada clássica honesta. Então, aquela moeda honesta 50-50, né, que cai 50-50. Então, essa moeda Hadamard, o operador Hadamard, ele fornece para a gente essa mesma relação. Então, quando eu aplico o operador moeda nos estados de moeda, ele faz uma superposição nos dois estados de moeda, né, do estado de moeda mais e menos, né? Então, aqui, esse operador ele dá o equivalente, né, ao lançamento da moeda, no caso clássico. Ok, então como é que a gente faz agora para ver a evolução, para ver essa dinâmica? Então, do lado esquerdo aqui eu tenho essa tabela mostrando como que a gente faz para fazer uma caminhada clássica, e no lado direito, como você faz a caminhada quântica. Então, o que a gente faz? Eu inicio o meu caminhante, em geral, numa posição, por simplicidade, na 0, na origem, e lançamos a moeda. Se der cara, eu vou para um lado, se der coroa, eu vou para outro. Então, por exemplo, se der cara, eu vou para a esquerda, se der coroa, eu vou para a direita. Faço esse processo, repito o processo 2 e 3, N vezes, né? E depois pergunto, aonde está o caminhante, aonde está o bêbado? Né? Faço isso várias vezes, e daí eu vou ter um perfil de probabilidade com esse meu experimento, né? Então, se eu fizer isso, esse meu perfil de probabilidade da caminhada clássica, ele tem um perfil binomial, né? E ele também tem o desvio padrão é igual a raiz quadrada no número de passos, ok? Agora eu vou para a caminhada quântica. Na caminhada quântica, o processo associado ao lançamento da moeda é equivalente à aplicação do operador Hadamard, ok? Então, ok, jogo o operador Hadamard, aplico o operador Hadamard, ele vai causar uma superposição dos estados menos e mais, ok? E daí eu agora aplico o operador de deslocamento, ok? Então isso aqui é um passo da minha caminhada. É a mesma coisa que eu fiz na caminhada clássica. E agora eu continuo fazendo isso N vezes. É importante que a cada vez que eu faço isso, eu não posso medir a posição da partícula, porque se eu fizer uma medição, eu causo decoerência no meu sistema e o sistema fica clássico. Então, eu tenho que fazer todos esses passos, 20 passos, eu não posso fazer medidas intermediárias. Se eu fizer medições intermediárias, eu destruo a coerência e vou ter um resultado clássico. Se eu, então, fizer os 20 passos, ou sei lá, os N passos, e daí fizer isso várias vezes, no final eu vou ter também um perfil, né? Nesse caso aqui, a gente viu que o perfil é bimodal, né? Então, tem dois valores que aparecem com mais frequência. E o desvio padrão agora não é mais a raiz quadrada do número de passos, ele é da ordem do número de passos. Ou seja, a partícula se desloca com uma velocidade, digamos assim, espalha para N vértices, enquanto que ali se espalha para a raiz de N. Então, por exemplo, se eu dou 100 passos, a minha partícula na caminhada clássica ela é encontrada ao redor da posição 10. Já numa caminhada quântica, ela é encontrada próxima do 100. Ou seja, ela se espalha muito mais rápido, né? Então, ela visita os sítios do topógrafo de uma forma muito mais rápida. O que é extremamente interessante, por exemplo, para um processo de busca. Se eu quiser fazer uma busca num banco de dados não organizado, a gente pode usar uma caminhada clássica, mas eu posso usar uma caminhada quântica, e ela vai ser quadraticamente mais rápida, né? Por causa dessa relação do desvio padrão. Ok, então aqui eu faço o gráfico, e né, agora aqui no gráfico fica bem clara essa informação, né? Então veja, em azul eu tenho aí o gráfico da caminhada clássica, uma gaussiana, né? Binomial, e em violeta eu tenho a caminhada quântica. Então aparece aí, né, os dois valores, né, principais, e você nota que a partícula está muito mais afastada da origem, né? No caso quântico, representado em roxo, em violeta, perdão, do que no caso azul, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente observa numa caminhada quântica que chama muito a atenção, né? Que apesar de você usar um operador Hadamard, onde ele é 50-50, você acaba tendo ainda um speed-up, né? Um ganho quadrático no deslocamento da partícula.
porque você está introduzindo. Uma coisa que talvez eu não tenha chamado a atenção aqui, desculpa, veja, na caminhada clássica, a partícula vai para a esquerda ou para a direita. Já na caminhada quântica, ela faz isso em superposição, né? Porque veja que quando eu aplico o operador Hadamard, ele faz uma superposição dos dois estados de tendência de ir para os dois lados, né? Então, e é esse ingrediente que faz com que você vá mais rápido, né? Porque daí a partícula ela vai para os dois lados ao mesmo tempo, né? Ok? Quanticamente, né? Certo. Esse modelo de caminhadas quânticas com moeda é o mais padrão dentro da área de caminhadas quânticas. Durante o meu doutorado, como eu trabalhei muito com espalhamento, eu queria um modelo que me permitisse estudar espalhamento em caminhadas. E logo depois eu encontrei uma descrição em termos de caminhadas quânticas de espalhamento, né, numa Physical Review A de 2003. Então, nesse artigo, eles fazem uma caminhada quântica num processo de espalhamento. Então, agora eles pensam como se fosse uma mesa ótica, e cada vértice agora é entendido como se fosse uma multiporta ótica, né? Então, o fóton chega nessa porta e ele é espalhado, né? E quem dá esse espalhamento é como se fosse uma moeda, que vai dizer para você para que lado você vai, né? A diferença dessa caminhada para a caminhada com moeda é que agora os estados não são mais definidos nos vértices do teu grafo, mas sim nas arestas, né? Então, nesse caso, agora, em cada aresta, você tem duas possibilidades de propagação, uma para a esquerda e uma para a direita, né? Então, de novo, você seria o equivalente ao mais e menos da moeda, né? Ok. Então, eu tenho essas duas possibilidades, e agora meu espaço de Hilbert, então, passa a ser agora esses estados aqui, ó, sigma J. Sigma significa a direção, o sentido de propagação, e J o vértice, né? E agora, o que acontece quando eu chego no vértice, eu tenho um processo de espalhamento. Então, no processo de espalhamento, eu tenho uma certa amplitude de transmitir e uma amplitude de refletir, certo? Então, aqui por exemplo, quando eu incido pelo lado direito do vértice, né, pelo lado direito aqui, e eu tenho essa regra de transição. Parte é transmitida e parte é refletida. A mesma coisa agora acontece quando eu me aproximo pela esquerda, né? De esquerda do vértice, né? Então, o que acontece eu tenho essa relação agora para a regra de transição, né? Daí pode surgir a pergunta, por que parece o T asterisco e o R asterisco e esse sinal de menos aqui? Isso acontece porque o processo aqui tem que ser unitário. E para que ele seja unitário, eu tenho que ter esse complexo conjugado dos coeficientes de transmissão e reflexão e esse sinalzinho de menos aqui. Ok? Na verdade, se vocês lembrarem um pouquinho no operador Hadamard, tinha um elemento que era menos lá. Então, essas duas coisas estão relacionadas, né? Ok. Então, agora eu traduzo aquela regra em termos de um operador de evolução, né? Então, esse operador de evolução agora ele vai dizer o que acontece quando eu chego no vértice. Se eu quiser fazer a evolução dessa caminhada, de novo, começo com o estado inicial e aplico N vezes o operador, agora o operador de evolução da caminhada de espalhamento, ok? E se eu, então, fizer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, começo com a partícula num estado, só que agora eu começo com a partícula numa aresta, indo para a direita, ok? E assumo que RT é igual a 1 sobre raiz de 2. Por que esses valores? Porque eles estão relacionados com a matriz Hadamard, tá? É exatamente por isso que eu uso esses valores 1 sobre raiz de 3. Raiz de 2, perdão. Então, se eu agora fizer esses 100 passos, eu vou obter essa distribuição de probabilidade. Daí vocês vão falar assim, poxa, mas é diferente daquele primeiro resultado que você mostrou, onde era bimodal. De fato. A questão aqui é que eu usei estados iniciais diferentes. No primeiro caso, eu estava usando uma superposição do estado mais e menos como estado inicial. Eu coloquei a partícula na posição 0, mas eu usei uma superposição dos estados mais e menos. Então, ela tem a tendência de ir para os dois lados. E por essa razão, o teu gráfico fica simétrico. Como aqui a partícula começa com uma tendência de ir para a direita, então ele acaba sendo deslocado um pouquinho para a direita e ele fica assimétrico. Então, eu posso fazer a pergunta, ok, e se eu fizer a mesma coisa, então, com uma caminhada quântica com moeda, usando esse estado inicial, um estado inicial equivalente, né, que seria o zero mais. Se a gente fizer isso, a gente obtém esse resultado.
Daí vocês vão olhar assim, poxa, eles são parecidos, né? Globalmente, eles são muito parecidos, mas localmente eles são diferentes. De fato, o que acontece é que na caminhada quântica com moeda, os vértices são os estados, né? E na caminhada quântica com moeda, as arestas são os estados, né? E essa diferença, então, é que causa a diferença local. No entanto, elas são globalmente similares e mais, elas são equivalentes. Então, se eu olhar para a estrutura das duas caminhadas, olhar para a estrutura do operador de evolução na caminhada com moeda, do operador com moeda, aqui pode ser um operador mais geral do que um operador Hadamard, então pode ser qualquer matriz, né, que pertença a U2, se usar qualquer tipo de moeda desse tipo, e depois olhar para o operador de evolução temporal para a caminhada quântica de espalhamento, eu noto que existe um operador isomorfo que mapeia os dois espaços de Hilbert, e com esse mapeamento dos dois espaços de Hilbert eu consigo mapear os dois operadores de evolução e mostro que os dois são unicamente equivalentes, né? Então, na verdade, o que acontece aqui é uma questão de projeção. Então, se eu pegar o estado da caminhada quântica com moeda e projetar ele de forma, aplicar esse operador de isomorfo, que leva os estados de um espaço de Hilbert para o outro, e fazer a projeção nas arestas, eu obtenho o resultado da caminhada quântica de espalhamento. Se eu fizer a evolução da caminhada quântica de espalhamento, usar esse operador isomorfo, fazer o mapeamento dos estados e projetar nos vértices, eu vou obter o mesmo resultado que se eu tivesse feito a caminhada quântica com moeda. Então, os dois são totalmente equivalentes. Então, o próprio Hillary, né, o cara do primeiro artigo que definiu, mais tarde ele citou meu artigo, né, onde como a gente mostrou que elas são equivalentes, né, eu mostrei aqui nesse artigo que elas são equivalentes em estruturas arbitrárias, ele falou assim que é uma questão de gosto, se você usa a caminhada quântica de espalhamento ou caminhada quântica com moeda, né? No entanto, eu gosto mais da caminhada quântica de espalhamento porque por duas razões. Primeiro, que eu posso fazer uma abordagem de funções de Green. Eu fiz isso, eu não vou falar sobre isso aqui, né? Eu não teria tempo, seria um outro seminário. Mas, além disso, você pode estudar outros tipos de estrutura, como moedas, digamos assim. Então, eu tenho uma aluna de mestrado que está estudando exatamente isso, que é o uso de moedas diferentes associado a espalhadores, né? Que a gente usa em teoria de espalhamento para fazer caminhadas quânticas. Ok? Beleza. O próximo assunto que eu vou falar é sobre transferência de estado, né? Então, o que é esse negócio de transferência de estado? A ideia da gente é outro uso de grafos, né? Então, a ideia aqui é transmitir um estado de uma posição para outra, e isso é extremamente importante, né? Por exemplo, né, hoje em dia, algo que está muito em voga, né, com os computadores quânticos, que apesar de hoje em dia eles serem bastante ruidosos, nós já temos computadores quânticos, né, a IBM, por exemplo, você consegue acessar os computadores quânticos dela, tem um computador que eles disponibilizam que tem 32 bits quânticos, né, 32 qubits que você pode usar. Eu já usei, né, eu já usei um computador deles que tem 5 qubits, ou com 32 é mais complicado, você tem que entrar numa fila, mas você consegue usar. Então, no computador quântico, você vai ter processadores quânticos. E você vai ter que transferir a informação que um computador quântico realizou o cálculo para outro computador, para outro núcleo, digamos assim, de processamento quântico. Então, por exemplo, se você codifica esse resultado num qubit, você teria que fazer a transmissão ao longo de um bus, né, para o outro processador. Uma proposta de fazer isso é através de cadeias de spin, então, cadeias de Heisenberg, né? Então, você, por exemplo, codifica o teu estado num spin de um elétron, e agora você quer, então, transferir esse spin do elétron que está com essa tua informação pro outro processador, ok? Então, essa é a ideia aqui, certo? Só que quando a gente quer fazer isso, obviamente que a gente não quer perder essa informação, eu não quero perder não quero que ruído estrague o meu resultado. Então, e esse é o grande problema dos computadores, né? A perda de coerência do estado quântico, né? Que ele tem que durar pelo menos tempo suficiente
para que a gente consiga fazer uma medição e obter a resposta do cálculo que ele eventualmente fez para nós. Então, a questão aqui é que, se a gente pensar em um único spin sendo propagado ao longo da rede, o que a gente diz que é uma única excitação na tua rede, então a tua rede tem um único spin para cima, o resto está tudo para baixo, né? Nesse caso, a dinâmica que acontece para você transferir esse estado de uma ponta para outra, do ponto A até o ponto B, é dado por uma caminhada quântica também, só que agora é uma caminhada quântica de tempo contínuo. Então, é uma caminhada quântica associada ao Hamiltoniano. E o Hamiltoniano é o Hamiltoniano de Heisenberg. Só que quando a gente trabalha com uma única excitação, esse Hamiltoniano ele é equivalente à matriz de adjacência do grafo. Então, aqui a gente tem exatamente isso, ó, o operador de evolução temporal, que é dado em geral por essa expressão. Talvez vocês estejam estranhando aí o fato da falta de um sinal de menos. Aqui eu fiz a constante de Planck igual a 1, né? Sinal de menos do operador de evolução temporal, né? Mas é que aqui a dinâmica ela é equivalente se você usa o sinal de menos e o sinal de mais, e na literatura os matemáticos acabam usando mais o sinal de mais. Mas o resultado final é totalmente equivalente, tá? Não muda, o resultado não é diferente se você usar o sinal de menos aqui. Então, nesse caso, o Hamiltoniano é exatamente dado pela matriz de adjacência, né? Então, aqui, a gente tem a matriz de adjacência entrando para dar a evolução da caminhada quântica com tempo contínuo num grafo. Aqui eu vou mostrar um exemplo de como que isso acontece num grafo com 2. Então, digamos assim, eu tinha aqui um computador quântico desse lado, ele fez o cálculo e codificou o resultado para mim nesse estado. Então, ele codificou isso no estado 1, então eu chamo aqui, então, aqui o spin para cima, está nessa posição o spin para cima. E daí agora eu quero transferir para o outro computador que está aqui do lado, que eu estou representando aqui do lado esquerdo, e esse é o estado 2. O que eu quero? Eu quero transferir esse estado para esse estado. Eu quero transferir esse estado para esse vértice. Então eu quero ir de 1 para 2. A matriz de adjacência deste grafo é essa matriz aqui, que diz que 1 está conectado com 2 e que 2 está conectado com 1. Ok? Se eu pegar lá o operador de evolução temporal, então eu faço a expansão em série do operador de evolução temporal, uso as propriedades desta matriz aqui, né, na expansão, e obtenho essa equação aqui. Ok? Agora, se eu aplicar, então, esse operador de evolução temporal para um t qualquer no meu estado inicial, que é esse daqui, eu vou obter esse meu estado final. Então, aqui eu vou mostrar o que acontece, né? Então, esse aqui é meu estado inicial. Agora eu vou começar a deixar o tempo evoluir. Então, eu vou deixando o tempo evoluir, π sobre 10. Então, eu vou notando que o preto aí indica a probabilidade 1 e o branco a probabilidade 0. Então, o que acontece? O tempo vai passando, eu vou observando que a partícula é transferida e completamente... A partícula não, desculpa, a informação, né? A codificação aqui no caso. O estado. É transferido do primeiro vértice para o segundo vértice, né? Então, e se eu continuar com essa dinâmica, eu noto que eu tenho o retorno do estado. Então, o que eu faço? Eu pego e sei que eu tenho que esperar esse tempo π sobre 2. Esse tempo é característico desse sistema. E se eu esperar esse tempo π sobre 2, eu tenho certeza que eu vou ter transferência perfeita do estado que estava conectado com o primeiro processador com o cara que está conectado com o segundo processador. Né? Então, isso aqui é muito interessante, né? Então, em um artigo na PRL de 2014, o Cristando, eu esqueci de colocar a referência aqui, mostrou e explicou quando que acontece isso, que eles chamaram de transferência perfeita de estado. Né? Então, em que situações a gente obtém? A gente pode responder essa pergunta de quando essas transferências acontecem da seguinte forma. O primeiro estado eu descrevo como sendo o estado 1 e o estado lá no final da minha rede como sendo o estado N. Então, aqui eu tenho um grafo, aqui a gente está falando em grafo um grafo caminho. Então, seriam vértices conectados em uma linha. Então, a pergunta que eu faço aqui é, qual é a probabilidade, quando que eu consigo essa transferência perfeita de uma ponta a outra da minha cadeia? Né? Então, a primeira ponta eu defino como sendo estado 1, a outra ponta como sendo estado N, né? E para eu dizer a figura de mérito aqui eu deveria ter colocado o sinal de mais aqui, ó. Desculpe o erro aqui. Então, aqui eu posso falar em termos da fidelidade, tá?
A fidelidade aqui, então, quando a fidelidade for 1, o módulo dela for 1, eu tenho transferência perfeita. O módulo aparece porque, eventualmente, eu posso obter o estado com uma fase global, né, que é irrelevante do ponto de vista quântico. Né? Global, a gente pode jogar lá fora. Ok. Eles mostraram que a fidelidade, para o caso de um grafo caminho, é dado por essa expressão aqui. Ó. Ok? Onde aqui são os autoestados desta rede. Né? Então, eles diagonalizaram o hamiltoniano, que é nada mais que a diagonalização da matriz de adjacência, tá? E obtiveram esse resultado aqui. E daí, agora, com essa expressão, eles conseguiram afirmar o seguinte: transferência perfeita de estado só é possível para redes com 2 e com 3. Se você tentar para n maior ou igual a 4, não acontece transferência perfeita. Se eu fizesse um desenho com aquele mesmo esquema e tentar ver a transferência perfeita, ela só acontece para 2 vértices e para 3 vértices, ou seja, para 2 spins e 3 spins. No entanto, se você fizer o que a gente chama de produto cartesiano P2 e P3, você consegue fazer essa transferência perfeita também. Então, o que é o produto cartesiano? Uma forma algébrica de definir o produto cartesiano de 2 grafos, que é representado por G1 quadrado G2, ou G1 cartesiano G2, a matriz de adjacência é dada pela matriz de adjacência do grafo 1, vezes a identidade da ordem do grafo 2, né, com o número de vértices do grafo 2, mais a identidade do grafo 1 da ordem do grafo 1, vezes a matriz de adjacência do grafo 2, e aqui esse vezes é produto de Kronecker, ou produto tensorial de matrizes. Tá? Ok. Então, a gente consegue obter a transferência perfeita em todos esses casos. Uma pergunta que a gente pode fazer aqui é a seguinte: será que não é possível fazer de forma alguma? Sim, é possível para n maior que 4, mas daí você tem que fazer engenharia da rede. Nesse caso aqui, a gente está usando uma rede, e os spins estão conectados, e eles não são modulados. Ok? Eu não tenho... É simplesmente a conexão J direto entre um spin e outro. Né? Eu não tenho nenhuma modulação na rede. Se você fizer modulação, você consegue daí para N maior. Né? Mas daí você tem que fazer a modulação da rede. Então, aqui, esse resultado aqui é para redes de spins não moduladas. Né? Então, isso que é interessante. Tem o resultado do Plenium, Martin Plenium, que mostra que para redes moduladas você consegue fazer transferência perfeita, só que eles têm que modular a rede. Né? Ok. Agora, esses outros 2 assuntos eu vou falar aqui mais rapidamente, né? Que é outras 2 formas de você... Meu tempo provavelmente já deve estar acabando. Então, eu falo... Oi. Quanto tempo assim você ainda leva, tu achas? Eu acho que eu demoro, acho que no máximo 5 minutos. Quanto? 5. 5, beleza. Beleza? Não vou demorar muito mais, não. Tá, obrigado. Tá. Então, a outra aqui agora é a representação de grafos como estado. Ok? Então, a primeira deles é o Laplaciano. Então, lá no começo eu falei do Laplaciano, né? Então, o Laplaciano, ele é uma matriz... Laplaciano de um grafo, que é definido da matriz de grau e a matriz de adjacência, ele é uma matriz simétrica e positiva definida. Né? Von Neumann mostrou axiomaticamente que uma matriz ρ, tal que ρ seja positiva definida, hermitiana e que tenha traço 1, é um estado quântico. Certo? Então, nesse caso, a matriz densidade aqui, ó, de um grafo pode ser definida como sendo a matriz laplaciana dividida pela soma do grau. Então, aqui eu faço o traço da matriz de diagonal, e isso vai ser igual a 2 vezes a matriz de grau, isso é 2 vezes o número de arestas que eu tenho. Então, nesse caso aqui, isso aqui tem todas as propriedades definidas por Von Neumann para ser um estado quântico. Né? Por exemplo, se a gente pegar o Laplaciano de um grafo completo, né, que ele é dado por essa expressão aqui, onde J é a matriz com tudo 1, todos os elementos, é uma matriz de ordem N com todos os elementos igual a 1, menos a matriz de identidade. Se eu dividir ela, então, pelo número de arestas multiplicado por 2, eu tenho aqui, esse aqui é o estado de um grafo completo. Então, esse é o estado quântico associado a um grafo completo. Qual é a interpretação física disso? Né? Então, essa matriz ρ é uma mistura estatística de qubits, que compartilham estados de base de acordo com o estrutura de G. Então, na verdade, se eu tiver N vértices, eu vou ter N qubits, eu vou ter uma mistura estatística desses qubits que vão fornecer para mim esse meu estado. Então, esse estado G aí é dado por uma máquina que produz esses qubits, né? E de acordo com uma distribuição de probabilidades. Então, ela produz os qubits com uma certa distribuição de probabilidade.
Aqui tem um exemplo. Imagine que eu tivesse assim uma máquina que produzisse um estado A, que é dado pela combinação linear de dois estados 1 e 2, com probabilidade PA. E um estado B, que é dado pela combinação linear de estados 1 e 3, então a base aqui é 1, 2 e 3, com probabilidade PB. Então, PA e PB formam uma distribuição de probabilidade desses estados que podem ser produzidos por essa máquina, e a soma, obviamente, das probabilidades tem que ser igual a 1. Então, o estado quântico, nesse caso aqui, é um estado misto, porque ela produzia esses dois estados, né? Então, é uma combinação estatística desses dois estados, né? E aqui os projetores. Se a gente fizer PA igual a PB igual a meio, e fizer A1, A2, B1, B2 igual a 1 sobre R2, que são as superposições aqui, a gente obtém esse estado aqui, essa matriz aqui, que é um estado quântico, e isso é exatamente a matriz laplaciana do grafo P3. Né? É dividida por um quarto aqui, que é exatamente a soma da diagonal dessa matriz, né? Que é associada ao grau dos vértices. E, por fim, falar um pouquinho sobre os estados grafo, né? De forma bastante rápida. Então, esses estados grafos é outra forma de você associar estados a um grafo. Né? Ele é extremamente importante no que eles chamam de computação quântica baseada em medidas. E esses estados grafos, eles podem ser utilizados em computação quântica universal. Então, você utiliza esse estado para você cria um estado inicialmente, que você mapeia ele através de um grafo, e esse estado é um estado fortemente emaranhado, e o emaranhamento, nesse caso, ele passa a ser um recurso quântico que é consumido ao longo do processo de computação. Okay? E é ele que te fornece o resultado no final da computação. Então, como é que a gente constrói esse estado grafo? Então, dado um grafo GVE com N vértices, o estado grafo G é definido da seguinte forma. Em cada um dos vértices do meu grafo, eu coloco um qubit. E inicializo eles no estado mais. Né? Esse estado mais é uma superposição do estado 0 e 1, que são os possíveis estados de um qubit. 0 para baixo e 1 para cima. Então, inicialmente, o teu estado é um produto tensorial de todos os estados, né, do teu grafo, associado a cada um dos vértices. E daí, aqueles vértices que estão conectados, ou seja, que estão conectados através da matriz de adjacência, você aplica uma porta, que é chamada essa porta CZ. Essa porta ela tem a característica de emaranhar esses dois, ela causa um emaranhamento dos dois qubits que estão nos dois vértices que estão conectados. Então, o estado grafo ele é dado por esse processo. Você pega todos os vértices que estão conectados, então todos os vértices I e J que pertencem à tua matriz, às tuas arestas, e aplica isso no teu estado inicial, que são os estados mais em cada um dos vértices. Outra forma da gente definir isso, que é uma forma mais algébrica, é através do chamado mecanismo estabilizador. O formalismo estabilizador, desculpa. Então, nesse formalismo estabilizador, você aplica esses estabilizadores aqui, que são nada mais nada menos que matrizes de Pauli, e para cada vértice você define um estabilizador. Então, se você tiver 20 vértices, você vai ter 20 estabilizadores. Esses estabilizadores formam um grupo, e o estado grafo é aquele estado que estabiliza esse grupo. Então, para todos os elementos deste grupo, você define o estado grafo como sendo aquele estado que tem alto valor mais 1 para todos os elementos do grupo. Tá? Um exemplo disso, eu mostro aqui embaixo. Para o grafo igual a P3, o estado grafo associado ao grafo P3 é dado por essa combinação linear aqui dos estados de qubits. Então, veja aqui, ó, eu tenho aqui ó, no vértice 1, no vértice 2 e no vértice 3, todos os qubits no estado 0, depois no vértice 1, estado 1 e 0, 0, e assim por diante. Né? Então, vejam aqui que eu tenho todos esses sinais aqui, e esse estado aqui é um estado fortemente emaranhado. Né? Então, se você, por exemplo, fizer medições aqui, você tem resultados que são correlacionados devido ao emaranhamento. E aqui embaixo eu mostro quem são o grupo de estabilizador. Né? Então, são esses operadores. X, Z são as matrizes de Pauli, e I3 aqui é a matriz de identidade. 1, 2 e 3 são os vértices deste grafo. Ok, com isso então eu finalizo a minha apresentação e concluo uma conclusão bastante rápida, né? Onde eu digo que existem diversas aplicações de grafos nas mais variadas áreas do conhecimento. Grafos podem ser utilizados como operadores de evolução, como eu mostrei para vocês, ou como estados quânticos. Né? E, obviamente, que as situações que eu apresentei aqui são
um pequeno esboço das possíveis aplicações de grafos em mecânica quântica, né? Mas aqui eu falei das que eu tenho algum conhecimento e alguma experiência, né? Agradeço, né, ao convite mais uma vez, né, e também aos órgãos de fomento, aí a CAPES, CNPq, Fundação Araucária e o INCT de Informação Quântica, e obrigado pela atenção de todos vocês.